Boa noite. Boa noite. A China reage a Donald Trump. Anuncia tarifas extras de 34% sobre todos os produtos americanos. E o mundo reage à China, com quedas generalizadas nas bolsas de valores. A cotação do dólar dispara no Brasil. E as relações econômicas vivem um transe em todo o planeta. A Suprema Corte da Coreia do Sul confirma o impeachment do presidente golpista. Veja também como a chuva pôs o sudeste do Brasil em estado de alerta. No Rio Grande do Sul, o acidente com um ônibus de estudantes mata 7 pessoas. E o Vale do Taquari celebra a inauguração do Complexo do Cristo Protetor. O Jornal Nacional está começando. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. A China reagiu à guerra comercial dos Estados Unidos e anunciou que vai taxar todos os produtos americanos em 34%. São tarifas históricas. O mundo vive hoje o temor de uma recessão global. Tarifa por tarifa, percentual por percentual. O Ministério das Finanças chinês anunciou que vai pagar os Estados Unidos na mesma moeda, impor taxas de 34% sobre todos os produtos americanos que entrarem na China. O presidente americano reagiu nas redes sociais. A China jogou errado. Eles entraram em pânico. A única coisa que não podem fazer, escreveu Trump. O economista da Universidade de Nova York, Larry White, diz que as duas economias vão sofrer. Os consumidores americanos vão perder porque os preços vão subir. Os exportadores vão perder negócios. E os outros países também perdem por causa da redução do comércio internacional, que vai destruir o valor dos bens de consumo para todo mundo. Em outra frente de retaliação, o Ministério do Comércio incluiu 11 empresas americanas numa lista de entidades pouco confiáveis, o que na prática impede que façam negócios na China, e restringiu a exportação de 7 minerais raros para os Estados Unidos. Esses minerais encontrados e processados quase que exclusivamente na China são essenciais para a fabricação de carros elétricos e bombas inteligentes. O governo chinês anunciou ainda uma investigação sobre a importação de equipamentos médicos, um dos poucos setores em que os americanos ainda têm superávit com os chineses. A balança entre os dois países pende para o lado chinês, com um enorme superávit sobre os Estados Unidos. Os americanos exportam principalmente soja, aviões e equipamentos pesados para a China. Já os chineses vendem para o mercado americano 436 bilhões de dólares a mais do que compram. Uma pauta diversificada que inclui eletrodomésticos, roupas, calçados, móveis e brinquedos e é direcionada em grande parte ao consumidor final. O efeito sobre a inflação vai ser mais direto, porque a China vende bens de consumo, como brinquedos e smartphones. A economia chinesa também vai sofrer, mas eles podem avaliar que vale a pena retaliar contra os americanos. Mesmo com uma possível alta de preços e uma desaceleração à vista, o presidente do Fed, o Banco Central americano, Jerome Powell, disse que ainda é cedo para mexer na taxa de juros. O tamanho e a duração desses efeitos na economia ainda são incertos, disse ele. Em meio a tantas incertezas, o mercado de trabalho americano trouxe a única boa notícia do dia. Foram criadas 228 mil novas vagas no mês de fevereiro, mantendo a taxa de desemprego quase estável em 4,2%. Mas os economistas alertam que esse retrato amarelou muito rápido e reflete apenas o passado. Não traduz os efeitos que as tarifas terão daqui para frente. A taxa de desemprego ainda está num nível historicamente baixo, mas prevejo um salto para casa dos 5,5% nos próximos meses, com a atividade econômica caindo e uma recessão ou pelo menos uma estagnação se instalando.
perdas, perdas, perdas. Lose, lose, lose. A reação da China fez as bolsas de todo o mundo despencarem. No Brasil, o dólar disparou. O dragão chinês incendiou os mercados do mundo. No Japão, a bolsa fechou em queda de 2,75%. A da Coreia do Sul caiu 0,86%. Assim que a China anunciou a retaliação, as bolsas europeias derreteram. Londres e Frankfurt caíram quase 5% e Paris recuou 4,26%. O mesmo aconteceu no mercado americano. O índice Dow Jones despencou 5,5% e o S&P 500 quase 6%. A Nasdaq das empresas de tecnologia teve queda de 5,82%. A reorganização da economia mundial vai demorar porque esse é um senhor tranco, né? Até os que a gente chama os agentes econômicos, as empresas, né, os países começarem a entender o que vai acontecer e olharem para o resultado final de tudo isso, vai demorar um tempo. Então, o que a gente vai ver é uma época, no mínimo, de muita instabilidade, de bolsas, moedas, tal. A gente, mesmo do lado financeiro, vai ter uma instabilidade muito grande. Economistas como o professor Nelson Marconi lembra que o que está acontecendo agora é uma senhora escalada de um duelo de tarifas que vem do passado. No começo do primeiro governo Trump, em 2018, os Estados Unidos taxavam as exportações chinesas em 3%. A China cobrava 8% dos americanos. Trump foi aumentando as tarifas e encerrou o mandato em 2021, cobrando 19% dos chineses. A China reagiu, chegando a cobrar 21% das exportações americanas. O governo Biden praticamente manteve as tarifas. O que não pareceu tão ruim para o Brasil ontem, hoje mudou de figura. Ao contrário da estabilidade da quinta-feira, a Bolsa teve queda de 2,96%. O dólar, que tinha caído, subiu 3,68%. Fechou cotado a R$ 5,83. O economista Roberto Padovani diz que os mercados emergentes, como o nosso, não tinham como escapar dessa briga de tarifas. Os investidores procuram sair dos ativos considerados arriscados e buscar proteção em dólar, em ouro e, portanto, sair dos mercados acionários. A médio prazo, o Brasil pode ganhar. As nossas exportações foram relativamente preservadas, existem oportunidades que podem se abrir no mercado norte-americano nesse ambiente de retaliações. O problema é que, no curto prazo, o Brasil, como outros países, sofre os impactos financeiros desse ambiente global mais incerto. Hoje, a Bolsa de Valores de Xangai não operou. Enquanto a sofrência tomou conta do mundo, os chineses ganharam um tempinho para pensar e passear. Hoje foi feriado na China. Desde que voltou à Casa Branca, os anúncios do presidente Trump têm causado perplexidade mundial, porque a economia depende de confiança. Só que esse tarifaço americano desmonta relações econômicas construídas nos últimos 80 anos e obriga o planeta a buscar soluções. Um porta-voz do bloco, que reúne 27 países do velho continente, disse que, diante das incertezas desencadeadas pelos Estados Unidos, o acordo Mercosul-União Europeia surge como uma enorme oportunidade. Segundo ele, os países membros vão investir tempo e energia para finalizá-lo. A França, que bloqueia o avanço, parece disposta a rever a posição. Depois de uma reunião com outros 10 países que também têm ressalvas, o governo francês reafirmou a necessidade de novas condições, mas destacou: no contexto geopolítico atual, todos os participantes concordam sobre a importância de diversificar as parcerias. O tarifaço de Trump levanta dúvidas sobre o futuro da ordem econômica mundial. A postura protecionista dos Estados Unidos vai na contramão da liderança exercida pelo próprio país ao longo de décadas. Depois das barreiras comerciais que desembocaram na Segunda Guerra Mundial, o Ocidente, sob comando hegemônico americano, apostou na criação de organismos multilaterais para resolver suas disputas, como a ONU, e para dar impulso ao liberalismo econômico, como o Banco Mundial e o FMI.
A abertura dos mercados e a desregulamentação do sistema financeiro foram aprofundadas na década de 1980, sob a liderança da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e do presidente americano Ronald Reagan. Era o início do processo de globalização que expandiu mercados e reorganizou as cadeias de produção. Com a queda da então União Soviética, os países comunistas acabaram se abrindo à economia de mercado. O resultado foi um crescimento vertiginoso nas trocas internacionais de bens e serviços. O comércio global, que em 1980 girava na casa dos 2 trilhões de dólares, fechou o ano passado com um recorde de 33 trilhões de dólares. Liberation Day. Agora, o tarifaço representa um cavalo de pau no sistema que os Estados Unidos ajudaram a montar. Creio que estamos diante de um risco muito grande, que é o desmantelamento do sistema do comércio internacional como conhecemos, baseado no livre mercado, que há uma arquitetura do comércio global que está se desmanchando. O que o Trump está propondo, na verdade, é uma nova geografia de comércio internacional baseada no protecionismo. Portanto, o protecionismo já é uma realidade internacional e creio que o cenário é um cenário muito delicado que levará a uma fragmentação internacional de elevado risco. Analistas se perguntam qual será o papel de outras potências nesse novo mundo que se desenha. No próprio discurso do Trump, ele elencou a China e a União Europeia como mercados adversários ao mercado norte-americano. E a resposta chinesa e a resposta da União Europeia foi no sentido de responder de forma dura ao governo Trump. Tanto a China quanto a União Europeia vão resistir a esse processo de desglobalização proposto como modelo de comércio internacional por parte do governo Trump. Para justificar o tarifaço, o governo Trump divulgou um relatório citando a falsificação e a pirataria no Brasil. Na rua conhecida pelo comércio popular, no centro da maior cidade do país, nem tudo é de verdade. Mas isso aqui passa como original, consigo ver? Isso, esse é o que mais perto do original que tem. Mas uma pessoa olha isso aqui e fala que é falso, né? Não, é difícil falar. É? Aham, é quase o original. Parece prática comercial, mas é crime. Esse tá quanto? 10 reais. 10? Mas assim, perto do original é muita diferença, né? É, né? Lembra? Pelo preço. Então, lembra. O original sai 120. Você entende? E a pirataria no Brasil apareceu até no relatório de comércio exterior dos Estados Unidos, divulgado 2 dias antes do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. O texto diz que houve avanço na fiscalização nos últimos anos, mas que é preciso melhorar o combate ao mercado ilegal online e físico. E a Rua 25 de Março foi citada nominalmente no documento americano como um mercado notório de falsificação. A pirataria roubou quase 500 bilhões de reais na economia brasileira só no ano passado. É a soma do que as empresas legalizadas deixaram de vender e os impostos que não foram recolhidos. O presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria explica o tamanho do prejuízo. Deixam de gerar empregos, de atrair novos investimentos. Esse é o grande prejuízo. É o consumidor que compra produtos de baixa qualidade, que afeta a sua saúde e segurança. É o erário com a brutal sonegação de bilhões de impostos. A indústria e o comércio formais que investem, que geram empregos, que também perdem mercado. E segurança pública, porque cada vez mais esse mercado está sendo ocupado por organizações criminosas e milícias. E isso afeta a nossa segurança porque está sendo fortalecida a estrutura criminosa que arrecada esse dinheiro que poderia estar circulando na economia formal. O relatório americano cita dezenas de países além do Brasil, mas o mercado de produtos ilegais também tem espaço nos Estados Unidos. Em Nova York, por exemplo, não é difícil encontrar produtos falsificados à venda nas ruas. E a solução não passa por adotar tarifas mais duras de importação, já que elas são direcionadas ao comércio formal. E até ao contrário, os produtos originais ficam mais caros
o que tende a favorecer os ilegais. O especialista no assunto ressalta a importância de uma articulação coletiva contra o mal da pirataria. Eles conseguem colocar os produtos, por não pagar impostos, a preços muito mais baratos. É um flagelo mundial e o que demonstra a necessidade de todos os países articularem ações, inclusive em cooperação, para combater esse mercado ilícito que movimenta bilhões de dólares. A União dos Lojistas da 25 de março declarou que lamenta o conteúdo do relatório divulgado pelos Estados Unidos, que a grande maioria dos lojistas da região atua de forma regular há décadas e dentro das normas, e que pontos isolados com produtos irregulares podem existir, mas são constantemente fiscalizados e combatidos em parceria com o poder público. A União dos Lojistas da 25 de março declarou ainda que não é justo generalizar a região. Em março, a balança comercial brasileira ficou positiva em pouco mais de 8 bilhões de dólares. O Brasil tem faturado mais com a venda de soja e de café, mas está sendo afetado pela queda nos preços do petróleo e do minério de ferro. No ano, o superávit é de quase 10 bilhões de dólares, 46% mais baixo do que no ano passado. A seguir, o acidente com um ônibus mata 7 pessoas no Rio Grande do Sul. A chuva deixa os estados do Sudeste em alerta. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Um acidente com um ônibus de estudantes da Universidade Federal de Santa Maria deixou 7 mortos e mais de 20 feridos. O ônibus com alunos e professores passou reto nesta curva da RS 453 em Imigrante, no Vale do Taquari. O acidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã, quando os estudantes do Colégio Politécnico estavam prestes a chegar para uma visita de campo. O ônibus avançou por este terreno, aqui estão as marcas dos pneus. Neste penhasco, ele caiu a uma distância de 52 metros e só parou depois de capotar várias vezes. Os socorristas resgataram 26 pessoas com vida em uma operação delicada. O paciente estava preso embaixo do ônibus, só que ele ficou nessa posição cerca de 1h30 até que fosse feito o resgate dele, porque tinha mais vítimas ali, a gente não podia mexer na estrutura. O motorista é um dos sobreviventes. Ele queria só que a gente realizasse um curativo compressivo e liberasse ele para auxiliar, e ele só me disse que ele perdeu o freio na curva logo acima. 3 hospitais da região receberam os feridos. A Gabriela era um deles. A gente estava quase chegando. E daí o ônibus começou a descer e acelerar, começou a acelerar. E quando ele fez a curva, eu senti ele tombando. Depois disso eu não lembro mais. Em Santa Maria, parentes e amigos dos alunos buscaram informações em frente ao Colégio Politécnico. A universidade decretou luto oficial de 3 dias e disse que vai apurar as causas do acidente. Nós temos uma frota de mais de 70 veículos com manutenção constante. Esse especificamente estava dirigindo esse ônibus, é um motorista terceirizado, contratado, um motorista com todas as habilitações corretas e num próximo passo, depois desse atendimento, talvez identificar a causa desse acidente. A cheia do rio Madeira atinge quase 9 mil pessoas em Rondônia. As imagens mostram o avanço da água que inundou totalmente o distrito de Nazaré, em Porto Velho. De acordo com a Defesa Civil Municipal, 2.700 famílias tiveram que sair de casa, em 36 comunidades. A Prefeitura montou uma força-tarefa com apoio do Governo do Estado e do Exército. Nós temos aí 36 comunidades que elas estão em sinal que a gente chama de alerta, ou seja, a água está chegando para tentar dar uma melhor assistência para essa população de Porto Velho, trazer eles para Porto Velho, que a gente consegue prover mais segurança, dar mais assistência, dar mais infraestrutura. Aqui nesse ponto, no centro de Porto Velho, já dá para ver a água do Rio Madeira se aproximando das ruas. Hoje a medição alcançou 16 metros e 73 centímetros, bem próximo da cota de inundação, que é 17 metros. A previsão é que chova na região até o próximo dia 15. Até agora, a Defesa Civil não prevê cheias, como as de 2014 e 2019, quando o rio passou dos 19 metros. As agências de monitoramento do Rio Madeira de todo o Brasil já falou não vai chegar
a calamidade de 2014. Para ajudar os ribeirinhos, a Universidade Federal de Rondônia iniciou uma campanha de doações. Nós estamos com um sentimento de satisfação. As pessoas que a gente está buscando, as ajudas, estão se disponibilizando a ajudar. Rios do interior do estado também transbordaram. Em Santa Luzia do Oeste, as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Na fronteira entre Brasil e Bolívia, a BR-425, entre Porto Velho e Guajará-Mirim, está alagada. Apenas caminhões arriscam passar por esse trecho. No Ceará, o INMET emitiu alerta de temporais para todo o estado. Nas últimas 24 horas, choveu forte em 88 cidades cearenses. O volume de chuva chegou a 100 milímetros na região metropolitana de Fortaleza. Em Caucaia, a água invadiu casas e alagou avenidas. Para regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, reforçou o risco alto de temporais. Pelo histórico, o litoral norte paulista sabe do estrago que chuvas intensas podem causar. Em Ubatuba, a população já fica em alerta. Tem vezes que cai árvore, cai tudo, é muito perigoso, sim. Dá medo de andar na cidade. Para tentar diminuir os riscos, a Defesa Civil Municipal está mobilizada. Aqui no centro de monitoramento a gente tem a PM, a GCM e agora com essa época que traz bastante risco no nosso município, a gente vai colocar a Defesa Civil monitorando também a nossa cidade. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, a Prefeitura decretou ponto facultativo e suspendeu as aulas na rede municipal. À tarde, a Defesa Civil acionou sirenes, seguindo um protocolo de prevenção em situações de risco. A BR-040, que liga o Rio à região serrana e a Juiz de Fora, em Minas Gerais, chegou a ficar totalmente interditada por causa de alagamentos. O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entrou em alerta máximo. É dessa sala que os pesquisadores do CEMADEM monitoram a previsão do tempo e os dados que fundamentam os alertas emitidos para todo o país. Hoje, o órgão manteve os riscos de alagamentos e deslizamentos durante o fim de semana, principalmente para cidades do litoral e próximas da Serra dos estados do Rio e de São Paulo, regiões que já costumam ter problemas quando chove bastante. Nós chegamos a um volume previsto, pensando no final de semana como um todo, talvez na faixa de 100 a 200 milímetros. Claro que vai variar de um ponto para outro. Em princípio, não é um cenário catastrófico como nós tivemos anos anteriores em Petrópolis ou em São Sebastião, mas é um volume que permite prever alguns inconvenientes, como, por exemplo, alagamentos em áreas baixas. A Defesa Civil do Estado de São Paulo montou um gabinete de crise para monitorar as chuvas. A gente consegue diminuir o tempo-resposta, a gente consegue ver em tempo real, aqui com tecnologia, aqui dentro do Centro de Gerenciamento de Emergência, o que está acontecendo e, a partir daí, alertar a população e chegar mais rápido. Eliana Marques adiantou todos esses alertas para a gente ontem aqui no Jornal Nacional e a gente vai ver agora como fica a previsão do tempo para todo o país aí nas próximas horas, né, Eliana? Boa noite para você. Boa noite para você, Elter, para Renata e boa noite para você. Além de São Paulo, as defesas civis de Minas Gerais e do Espírito Santo também emitiram alertas, principalmente para o sul do Espírito Santo e de Minas e para a Zona da Mata. Em São Paulo, preocupação maior com o litoral, vales do Ribeira e Paraíba e as regiões de Campinas, Sorocaba e Itapeva. Na capital paulista, a chuva enfraquece amanhã, mas a possibilidade de deslizamento persiste. Em Belo Horizonte e Vitória, previsão de pancadas fortes. As temperaturas caem. Em São Paulo, máxima de 21 graus. Em Belo Horizonte, 25. Em Vitória, 27. 8 graus a menos do que hoje. Agora, atenção você que está no Rio de Janeiro. Em todo o estado, há risco de a terra deslizar. Só hoje, choveu quase 30 milímetros em Jacarepaguá, praticamente 1/3 da média. Os alagamentos devem acontecer, as ondas também podem subir bastante e os ventos ficarem intensos. Estão previstos 70 milímetros de chuva no Rio, 80 em Itaperuna e Macaé, 130 em Paraty e 150 milímetros em Petrópolis. Não dá para descartar cheia de rios, especialmente na área vermelha de Angra dos Reis, a região serrana. O estado tende a ser o mais atingido por causa dos ventos dessa alta pressão, que empurram umidade do mar. Uma frente fria também ajuda a manter as instabilidades. E tem ainda o relevo. As correntes de vento chegam muito úmidas, aumentando as nuvens. Elas ficam presas entre as montanhas,
concentrando a chuvarada nos mesmos locais. Chove bem menos, porém pontualmente forte no oeste de Minas e em parte de Goiás e de Mato Grosso, incluindo Brasília, Goiânia e Cuiabá. Também do oeste do Acre ao litoral de Pernambuco, passando por Boa Vista, Manaus, Macapá, Belém, Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife. O sol predomina do oeste de Pernambuco ao norte de Minas, do sul de Mato Grosso do Sul ao norte do Paraná e de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Máximas de 22 graus em Porto Alegre, 23 em Florianópolis e 17 graus em Curitiba. Nas serras catarinense e gaúcha e na região da Campanha pode amanhecer com geada. Elter e Renata. Obrigada, Eliana. Bom fim de semana para você. A seguir, o alerta da Receita Federal para as fraudes envolvendo o imposto de renda nessa época do ano. E o impeachment do presidente golpista na Coreia do Sul. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. A Receita Federal emitiu um alerta sobre as muitas fraudes envolvendo o imposto de renda nessa época do ano. O Alex é um especialista em identificar golpes, perito da justiça, mas os golpistas do imposto de renda não estão nem aí. Você recebeu e-mails? Sempre a gente recebe, mas a gente tem que tomar muito... De imposto de renda? De imposto de renda. Quantos? Eu devo ter recebido pelo menos uma meia dúzia nos últimos 2 meses aí. E a caixa de e-mail dele tá como a de grande parte dos brasileiros nessa época do ano, cheia de mensagem de bandidos. As quadrilhas pegam, dependendo, cadastros de RGs, banco de dados expostos e em cima disso eles aplicam o golpe. E se eles estão atacando milhares, talvez milhões de pessoas ao mesmo tempo, eles precisam estar preparados com páginas falsas para enganar quem clica nos links. E eles estão, como essa empresa de cibersegurança confirmou. Só hoje, cedo, nós reparamos em torno de 17 registros em uma simples busca. A partir de agora, que nós temos em torno de 2 meses até a data final da declaração, dia 30 de maio, nós estamos prevendo que surgirão em torno de 2.500 a 3.000 sites durante esse período. Se parece com um site do governo, da Receita Federal, mas é um site totalmente falso. Agora, o que me deixou surpreso e assustado aqui foi o que o Eduardo me disse agora há pouco, que o site funciona. O site é 100% funcional. E dentro da empresa de cibersegurança, em um ambiente super controlado, a gente vai fazer o que você não deve fazer nunca, para te mostrar a complexidade do golpe. Não faz mesmo, viu? Sério. Botei os meus dados e ele disse que está consultando meu CPF. Está aqui, meu nome, data de nascimento, nome da minha mãe, o CPF, aí diz que está em suspensão meu CPF. Começa a me avisar aqui, irregularidade fiscal grave detectada. Como qualquer site fraudador, qual é o principal objetivo? Te deixar com medo. E aí, se eu continuar... Gerar DARF de pagamento. Está dizendo aqui que eu tenho que pagar R$115,19. Pagamento Pix. E ainda ele te dá um QR Code para... facilitar a minha vida. Facilitar a sua vida. É assustador. É assustador. E lembrando, isso é apenas um de milhares que estão sendo criados diariamente. O meu dinheiro eles não levaram, mas com um golpe tão elaborado, tem muita gente que cai. E se você está vacinado contra golpes online, escuta essa. Agora voltou o golpe da carta. A pessoa recebe uma carta com a identidade visual da Receita Federal, com informações dizendo que ela tem pendências na Receita, que ela tem débitos com a Receita. Então, se a carta é física, se veio no e-mail, no SMS, no Zap, presta atenção. Não responde, não clica. E entra lá, no site da Receita, o de verdade. Entra com a sua conta GovBR e você vai entrar na sua caixa postal. Tem uma caixa postal que tem recados da Receita para você. Se não tiver nada, é porque a Receita não tem nada para falar com você. Agora, se a Receita mandou a informação, vai estar lá. Um ataque israelense matou um chefe do grupo Hamas no Líbano. O bombardeio atingiu o prédio em que o terrorista vivia com os 2 filhos em Sidom. Ele era acusado por vários ataques contra forças israelenses. Um deles resultou na morte de um soldado no ano passado. O primeiro-ministro libanês classificou o ataque como uma violação ao cessar-fogo em vigor desde novembro. A mais alta corte da Coreia do Sul confirmou o impeachment do presidente que tentou dar um golpe de Estado.
A bandeira presidencial já foi retirada da sede do governo e uma multidão saiu para celebrar. O juiz encarregado da leitura da decisão disse que Yoon Suk Yeol mobilizou militares e a polícia para enfraquecer as instituições e violar direitos básicos. Yoon não estava no tribunal. No dia 3 de dezembro do ano passado, o então presidente decretou lei marcial, o que permitia ao governo prender cidadãos sem mandado e restringia as liberdades de circulação e de imprensa. Ele alegou que estava combatendo forças comunistas norte-coreanas infiltradas no país, mas não trouxe provas. No mesmo dia, militares invadiram o prédio do Congresso para tentar retirar à força manifestantes. Depois, Yoon chegou a suspender a lei marcial, mas isso não impediu que o parlamento aprovasse o impeachment. O que faltava era a Suprema Corte dar a decisão final, que foi tomada hoje. A Coreia do Sul é uma democracia e uma grande aliada dos americanos na Ásia. Ao lado do Japão, atua como contrapeso para os regimes da China e da Coreia do Norte. As novas eleições presidenciais devem ocorrer dentro de 60 dias. Yoon Suk Yeol vai enfrentar agora um julgamento criminal. A Coreia do Sul enfrentou regimes autoritários desde 1948 e só conseguiu estabelecer a democracia 40 anos depois. O professor de Direito Constitucional da Universidade de Songgang, Lee Ji-bong, afirma que a decisão passa a mensagem de que qualquer presidente que abusar do poder vai ser removido. O presidente Lula condecorou hoje o cacique Raoni com a Ordem Nacional do Mérito no grau Gran Cruz, que é a mais alta honraria do país. A cerimônia foi na terra indígena Capoto-Jarina, dentro do Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso. O intérprete traduziu o discurso de Raoni do Caiapó para o português. O cacique cobrou proteção aos povos indígenas e se manifestou contrário à exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Disse que as consequências para o meio ambiente podem ser grandes. O presidente Lula não respondeu diretamente à crítica, mas defendeu a preservação ambiental e a adoção de medidas contra o aquecimento global. O Globo Repórter desta noite acompanha a luta de animais selvagens para sobreviver num planeta cada vez mais devastado. O desafio dos bichos que vivem perto das grandes cidades. A busca pelo alimento cada vez mais escasso, tanto nas regiões mais geladas do planeta, quanto numa praia ensolarada. O perigo das minas terrestres deixadas pelo homem em regiões de conflito. E a força do urso polar contra a velocidade das renas. Quem vai vencer essa luta? Hoje, no Globo Repórter. A seguir, o Vale do Taquari celebra a inauguração do Complexo do Cristo Redentor. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Executivos das maiores empresas do audiovisual do mundo participaram hoje do segundo dia do Academy Day, um dos maiores eventos do setor. Os estúdios Globo, na zona oeste do Rio, foram o cenário do Academy Day nesta sexta-feira. A Globo recebeu 300 empresários de várias partes do mundo, todos ligados ao setor de televisão. O diretor executivo dos estúdios Globo, TV Globo e afiliadas, Amaury Soares, abriu o evento. Good morning. Welcome to Studios Globo. É a terceira vez que o encontro da Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos acontece no Rio. A academia é responsável pelo Emmy, prêmio que reconhece a excelência da televisão mundial.
Na mesa de debates, temas que fortalecem a produção de cultura, criação de conteúdo e a forma de contar histórias. Manuel Belmar, diretor de produtos digitais da Globo, Mônica Pimentel, vice-presidente de conteúdo da Warner, e Elisabetta Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix Brasil, discutiram estratégias na produção de conteúdo e de streaming. O Brasil agora, neste exato momento, está realmente muito em evidência. A gente começa a sentir também pelos talentos que nos contam, né, que eles estão sendo mais valorizados, não tem jeito. Então, que venham muitos, ainda estou aqui, muitas cenas. As coberturas esportivas também estavam na pauta dos representantes da TV Globo, Renato Ribeiro, da americana NBC, Rebecca Chapman, e da Disney Brasil, Carlos Maluf. O desafio é criar conteúdo para públicos diferentes em plataformas variadas. Nessa era de consumo fragmentado, o esporte que consegue reunir milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Quando você está na TV paga, você está falando mais para o nicho, né? No digital você atinge novas audiências, mais jovens. E na TV aberta, na TV Globo, a gente fala para todo mundo, para todo tipo de gente. Então tem que ser uma linguagem adequada que agrade a qualquer brasileiro, qualquer brasileira que esteja vendo um evento esportivo. A coprodução e a arte da colaboração reuniram um time de produtores para o terceiro e último painel do encontro. Eles citaram produções de sucesso criadas em parceria, como Narcos e o filme vencedor do Oscar, Ainda Estou Aqui, que estará disponível com exclusividade no Globoplay a partir deste domingo. A Globo, como anfitriã, encerrou o dia mostrando a casa para os executivos de 28 países, membros da Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos. Eles vieram conhecer as cidades cenográficas e os estúdios das novelas, criadas todos os dias aqui. No passeio pelo maior complexo de estúdios da América Latina, onde 30 produções estão sendo tocadas ao mesmo tempo e com 5.000 funcionários ajudando a contar essas histórias, uma visita à cidade cenográfica de Garota do Momento. Eles viram as ruas, as construções e o bonde da década de 1950. O executivo da TV chinesa disse que veio aqui há 10 anos e nem parece o mesmo lugar. Para ele, a cidade parece real. As visitas de olhos atentos e reações de encanto lotaram a sala da casa de Odete Reutemann e dos filhos Heleninha e Afonso, da novela Vale Tudo. E foram recebidas pelos atores Débora Bloch, Paola Oliveira e Humberto Carrão. O executivo da francesa Canal Plus disse que é como se fosse uma casa de verdade, tem uma alma. E o representante de uma das maiores produtoras de conteúdo da Coreia disse que é tudo muito incrível e que as comidas postas na mesa da família Reutemann encheram os olhos. Essa italiana executiva da Filmrise de Nova York disse que se encantou com a qualidade dos cenários construídos aqui e resumiu o sentimento: vou me lembrar disso tudo para sempre. O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar a próxima edição do prêmio Earthshot, inovando pelo planeta. Fundado pelo príncipe William em 2020, o herdeiro da coroa britânica fez o anúncio hoje. O objetivo do projeto é divulgar e apoiar iniciativas de sustentabilidade inovadoras. Vão ser 15 finalistas, divididos em 5 categorias. Os vencedores vão receber 1 milhão de libras, aproximadamente 7 milhões e 300 mil reais. A cerimônia de premiação vai acontecer pela primeira vez no Brasil em novembro. Personalidades internacionais como o ex-jogador de futebol David Beckham e a atriz Cate Blanchett são apoiadores do prêmio. E a Globo é a principal empresa parceira. A região do Vale do Taquari está inaugurando neste fim de semana um dos maiores complexos católicos do país. A Cristina Ranzolini está lá na cidade de Encantado. Cristina, boa noite para você. Conta essa novidade para a gente. Boa noite, Renata, Elter, boa noite a todos.
Olha, quero dizer para vocês que essa é a realização de um grande sonho para essa comunidade que há 6 anos se uniu e foi em busca de doações de famílias, lideranças religiosas e empresários do Rio Grande do Sul, do Brasil e até mesmo do exterior. Como vocês podem ver aí nas imagens que nós gravamos hoje à tarde, valeu a pena o esforço, porque o Cristo todo, o Cristo protetor de Encantado, ficou muito lindo. A estátua tem 43,5 metros de altura. É 5 metros maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Foi feita com quase 2.000 toneladas de concreto armado. Os escultores são pai e filho, do Ceará. Além da estátua, o complexo tem uma capela de vidro muito linda, o Caminho dos Salmos, a Fonte dos Apóstolos, um velário, lojas e lanchonetes. E olha, uma curiosidade, um fragmento da mão direita da estátua foi levado a Roma e abençoado pelo Papa Francisco. Se a gente observar bem, os braços estão levemente arqueados para frente, num gesto de proteção que tanto essa região precisa depois de ter sofrido com 3 grandes enchentes. Que ela possa mesmo abençoar todo o Vale do Taquari e o nosso querido Rio Grande. Renata. É isso, Cristina. Parabéns para o Vale do Taquari. Muitas bênçãos e energias boas para todo o Brasil, né? Para todo. Ficou lindo, viu? Ficou lindo, maior que o Cristo, hein? O Jornal da Globo é depois do Globo Repórter. Ótima noite para você. Boa noite, bom fim de semana. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.